9 de fevereiro de 2026, estamos no 4º ano e no dia 351 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os cumprimento. No relatório diário de hoje, analisaremos as consequências do atentado ao general russo e as informações mais recentes sobre o caso. O que também veremos são alguns movimentos de frente, principalmente na região de Bakhmut. E claro, veremos também o que os ucranianos conseguiram descobrir no campo e o que não se deve fazer. E, naturalmente, muito mais. Após o atentado contra o general russo Vladimir Alexeyev, sobre o qual relatei durante 3 dias, o Kremlin imediatamente atribuiu a responsabilidade à Ucrânia e rapidamente ampliou as acusações. Isso também não é incomum. Faz sentido o Kremlin culpar diretamente a Ucrânia por isso, especialmente em uma guerra como essa. E que a Ucrânia, obviamente, queria causar a morte do general, também faz sentido, mesmo que ainda não haja fatos concretos sobre isso. Segundo o Serviço de Inteligência Interna russo, o FSB, não só o serviço secreto ucraniano teria estado envolvido, mas também a Polônia. Assim, o incidente é internacionalizado muito cedo, seguindo um padrão comum em casos politicamente delicados. O FSB declarou que 2 suspeitos detidos após o crime já confessaram seu envolvimento. Segundo eles, o suposto atirador já havia sido recrutado pelo serviço secreto ucraniano em agosto de 2025. O crime teria sido supostamente apoiado por serviços secretos poloneses, assim como pelo filho do suposto autor, que vive na Polônia. Pelo atentado, teriam prometido a ele o equivalente a cerca de $30 mil americanos. Segundo a versão russa, o homem possuía um passaporte russo, mas tinha raízes ucranianas e estava em Ternopil no momento do recrutamento. Em seguida, ele teria chegado à Rússia por caminhos alternativos, onde então atirou em um general russo. Além disso, Moscou tenta dar uma conotação política interna ao caso. Um dos suspeitos seria membro da Fundação Anticorrupção, que na Rússia é classificada como uma organização extremista e terrorista. Claro que não se sabe o quanto isso é verdade. Assim, o atentado é mostrado não só como ação de serviço secreto estrangeiro, mas também como parte de uma suposta rede de inimigos internos. Alexeyev foi baleado e gravemente ferido no saguão de entrada do prédio onde mora na semana passada. Segundo relatos da mídia russa, ele já está consciente novamente. Ele ainda é o vice-chefe da inteligência militar GRU e é considerado uma figura central no aparato de poder russo. Ele coordena as atividades do grupo Wagner na Ucrânia e as operações de inteligência russa na Síria. Dê uma olhada neste tanque da Segunda Guerra Mundial. Ele possui um rolo de desminagem no lado direito. Como esse negócio funciona? Correntes foram presas ao rolo, que gira rapidamente e bate nas minas, fazendo com que elas explodam. Isso faz sentido, não é? E aí, agora dê uma olhada nessas inovações do lado russo. Eles construíram uma casa em volta de um veículo e depois instalaram um sistema semelhante nas laterais. É praticamente como um tipo de ventilador com cabos de aço. Já colocou a mão em um ventilador ligado? Eu nunca, mas não recomendo. Com essa ideia, os russos criaram uma proteção para tanques. Se um drone entrar, ele é destruído. Se um soldado entrar, ele é chicoteado e provavelmente morre devido aos ferimentos. Com isso, todos os lados ficam bem protegidos, exceto, é claro, o teto, onde drones ainda podem atacar e onde eles quase sempre vão atacar. O que, é claro, representa uma falha de projeto. Mas talvez seja possível montar isso também em um Buchanka, como pode ser visto aqui. Porque sabemos como esses veículos Buchanka também são usados para logística e como eles costumam ser alvos preferidos de drones, já que eles são praticamente desprotegidos, e mesmo assim, os russos continuam usando esses veículos para esse tipo de missão. Mas agora, telespectadores, vamos revisar o comportamento no campo de batalha. Sabemos que os russos já atacam com veículos civis. Eles às vezes atacam até com cavalos. Já vimos isso muitas vezes. Então a pergunta é, por que alguém colocaria todo o equipamento necessário junto no porta-malas? E ainda por cima em um veículo civil? E ainda ficar em um grande grupo de pessoas, bem no meio de um campo aberto na linha de frente? A resposta você já pode imaginar. Ou então, assista sem censura no Telegram.
Se você seguir a estrada de Bakhmut para o norte, chegará a um trecho da linha de frente que fica a oeste de Soledar. Aqui, os russos conseguiram conquistar mais território e começaram a acampar nas localidades de Nikiforivka, Privila e Minkivka. São esses 3 lugares aqui. Lembramos da batalha por Bakhmut há mais de 2 anos, que terminou mal para os ucranianos. Os russos tiveram perdas extremamente altas aqui, o que também levou ao colapso de várias brigadas. Os russos tiveram grandes perdas, colapso, mas também vemos que os russos continuaram atacando depois disso. Pela Ivanivsk, pela Vodanevka e aqui pelo canal Mittelfinger, tentando chegar a Chastivia, vemos uma batalha muito sangrenta. Agora, Chastivia foi quase totalmente conquistada. A cidade vizinha está atualmente cercada, mas a linha de frente não mudou aqui nos últimos meses. Agora, porém, os russos abriram uma nova direção ofensiva, pela M03, em direção ao noroeste. E vemos essa estrada aqui, que leva até Sloviansk, uma das últimas grandes cidades que ficam no Oblast de Donetsk, Sloviansk e Kramatorsk. E, no fim das contas, é basicamente isso, se incluirmos aqui também Kostiantynivka, no que diz respeito às grandes cidades deste oblast. A questão agora é que os russos querem aumentar ainda mais a pressão. Como eu disse, eles estão atacando agora em direção ao noroeste. Aqui ainda existem algumas áreas de colinas que eles precisam atravessar. Essas colinas se estendem até Sloviansk, o que para a Ucrânia tem obviamente a vantagem de quase sempre ter a posição mais alta, mas essa batalha, claro, não será fácil. Os russos estão concentrando seus esforços, principalmente nessas localidades aqui, para então lançar uma ofensiva maior a partir de Bakhmut. Isso provavelmente em algum momento, no final da primavera de 2026, se eu estiver avaliando corretamente, ou no mais tardar, no início do verão. E com isso, quero dizer o início da ofensiva ou o começo de ganhos territoriais maiores em direção às localidades, não a tomada de uma dessas cidades. Mídias russas relatam que as forças ucranianas mataram Aik Gasparian. Ele era comandante do batalhão especial Arbat. Durante a guerra foi pessoalmente condecorado com a Medalha de Bravura. Claro, pelo próprio Putin. O currículo desse homem é bastante revelador. Ele não foi recrutado de uma unidade militar regular, mas sim de uma colônia penal de segurança máxima. Lá, ele cumpria uma longa pena por roubo à mão armada, ou seja, de criminoso condenado por violência, ele se tornou oficial durante a guerra e, por fim, um comandante condecorado. Isso não é um caso isolado, mas parte de um sistema. A Rússia recorreu repetidamente a prisioneiros ao longo da guerra para compensar as perdas. E quem liga para alguns criminosos morrendo na linha de frente do ponto de vista russo? Assim, aliviam as prisões e reduzem gastos do Estado. Na melhor das hipóteses, eles conquistam território na Ucrânia ou morrem, mas isso é praticamente irrelevante para a Rússia. Então, quem sobrevive pode se provar e, como podemos ver aqui, agora também pode subir na vida, independentemente dos crimes cometidos no passado. A guerra serve, portanto, como uma espécie de purificação pela violência. O fato de um homem assim ser homenageado publicamente mostra como os padrões mudaram. Agora, o passado ou o Estado de Direito não importam mais, apenas a vontade de lutar ou matar. E sua morte, portanto, talvez seja apenas uma pequena perda militar em combate, como tantas outras. Mas, política e moralmente, para um exército que cada vez mais se alimenta das, digamos, reservas obscuras da própria sociedade. Em Redkino, entre Moscou e Tver, drones ucranianos atingiram uma fábrica de produtos químicos. Relatos sobre as primeiras imagens indicam que se trata de um ataque bem-sucedido a um alvo industrial. O local não foi escolhido por acaso. Redkino fica bem no interior da Rússia, longe da linha de frente. Um acerto. Isso destaca o alcance crescente. Até instalações industriais sensíveis, fora da zona de combate, seguem vulneráveis. Indústrias químicas na Rússia são importantes economicamente e fornecem insumos para armamentos, logística e infraestrutura militar. Pilotos de drones da 82, a brigada conseguiram localizar um abrigo de veículos russo. Em um antigo hangar, eles encontraram veículos incomuns. Por um lado, veículos militares, por outro, também veículos civis e motocicletas. E como pode ser visto ao fundo, cavalos, que estão gradualmente assumindo a logística russa na linha de frente. A descoberta mostra, é claro, como a logística russa está funcionando de forma improvisada em algumas áreas atualmente.
Isso, na verdade, não é novidade para nós, mas aqui vemos uma variedade de veículos, como eu disse, carros de passeio e motocicletas, que indicam tentativas de manter a mobilidade apesar da falta de material. O uso de cavalos, por outro lado, indica claramente um retorno a métodos simples, especialmente para o transporte fora de estradas pavimentadas ou próximo à linha de frente. Embora seja preciso dizer que já vimos ataques realizados a cavalo e que eles não servem apenas para fins logísticos. O Estado-Maior ucraniano relata vários ataques direcionados contra alvos militares russos. Na região russa de Rostov, um depósito de drones foi atingido. Segundo a Ucrânia, cerca de 6.000 drones foram destruídos, número também estimado para o depósito. Não sabemos quantos eram de fato. Outro ataque atingiu um depósito de munições das forças russas na área ocupada de Kherson. Cada acerto desse tipo dificulta os ataques russos, atrasa operações e obriga Moscou, além disso, a investir recursos em proteção e relocação, o que na maioria das vezes não vemos. A destruição dos estoques de drones atinge justamente uma capacidade da qual a Rússia depende muito no atual andamento da guerra. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe Alck e especialmente a Oberstleutnant Dreneck, Roberto Ziller, Dietrich Frege e Mayer Hofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir e comentar, e até o próximo relatório de situação.